Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido ouvinte da Rádio 87. Nós estamos novamente no ar e queremos cumprimentá-lo com muita alegria neste início do mês de outubro. Olha que legal, estamos chegando ao final do ano, não é? Agora vem as festas, temos que estar muito preparados para um novo ano, um ano mais perto da volta de Jesus. Isso é uma grande notícia. Eu não sei como foi a sua semana, mas a gente teve uma semana boa, com muitas vitórias, apesar de que nós temos tropeços também, porque somos pecadores, né? Estamos aqui porque somos pecadores, mas os tropeços foram menores do que as vitórias. Neste mundo tão enganador, né? Tão difícil que está, mas Deus tem nos protegido, tem nos abençoado, e aqueles que estão ao lado de Jesus sempre terão vitórias, né? Vitórias exemplares. Nós queremos cumprimentá-los, desejar uma boa semana, e neste início vamos então orar para que Deus fique conosco. Querido Deus, estamos aqui para te agradecer pela bênção de termos mais um dia de oportunidade para escolher te servir. Ajuda-nos, Senhor, que teu Santo Espírito nos conduza e que nós permitamos que o Santo Espírito nos conduza. Muitas pessoas o estão impedindo, mas nós queremos te pedir que o Senhor nos acalme, nos anime, nos conforte e nos ajude a estarmos sempre ao teu lado. Abençoa o nosso programa, as nossas discussões sobre a tua santa palavra. E abençoa cada um que nos ouve e aos seus familiares, pois nós estamos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui também com o pastor Ivan nesta manhã. E nós já acabamos o mês de setembro, mas como setembro foi o mês da prevenção do suicídio, e nós estivemos comentando sobre esse tema, hoje nós queremos concluir o tema falando das dificuldades, dos tropeços, de todas as coisas que Jesus teve e não ficou depressivo, não é mesmo? Isso é uma grande... Então, nós estamos aqui para ajudar você a compreender essas questões. Exatamente. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, cada familiar que você representa e cada um que você tem colocado diante de Deus em oração. É sempre muito bom nós termos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus e de pensarmos juntos, de refletir junto a respeito
do propósito de Deus em nossas vidas, que a Bíblia nos fala que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E nós sabemos que nós temos recebido muito de Deus no sentido do trato, do carinho, da provisão, dos cuidados diários. Deus tem estado conosco, se apresentado de muitas formas e de muitas maneiras. Nós, hoje entramos em outubro, então vamos dizer assim que nós vamos fazer um programa de transição. Vamos encerrar o tema da prevenção ao suicídio, mas também vamos falar da questão do Outubro Rosa, que a prevenção do câncer de mama. Então, câncer de colo de útero. O câncer, vamos dizer assim, mais voltado ao feminino. Então, vamos tratar disso também, porque a grande verdade é que câncer não é só uma doença física, é uma doença da alma. É uma doença em que muitos estão adoecidos na sua essência emocional, sentimental, na sua estrutura relacional. Muitos estão com os seus sentimentos e emoções abalados, que também isto é um câncer muito pior, às vezes, do que o físico, porque o tratamento é mais complexo. E também, juntando os temas, muitas pessoas neste processo acaba desanimando em lutar pela vida e acaba agindo contra a vida. E aí a gente volta para o tema do suicídio. Então, o que nós temos que observar? A palavra de Deus nos diz em Provérbios que Salomão, quando escreve Provérbios, ele fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, acima de tudo. Não importa o que você está vivendo hoje, as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas, Deus conhece, Deus está com você. Então, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, mantenha o seu psicológico equilibrado. Acima de tudo, guarde o seu coração e guarde nas mãos de Deus, que é o melhor lugar para guardar. Amém, por isso, não é? Mas veja bem, Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele veio com um propósito especial. E a respeito das suas dificuldades, ele disse assim: as raposas têm as suas covas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha travesseiro, irmão. Exatamente. O que acontece, claro que nós não poderíamos encerrar o tema da prevenção ao suicídio sem falar do autor da vida. Isso, exatamente. Porque Jesus é o autor da vida e ele mesmo se apresentou como aquele que detém a vida eterna. A vida eterna, para todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, está centrada na pessoa de Jesus. Nós temos a garantia da vida eterna, da ressurreição, da vida na eternidade com Deus, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos, porque se fosse assim nós teríamos um problema muito sério. Íamos para outro lugar. E eu não posso ir para lá, eu tenho problema com calor. Então eu prefiro pressão alta, eu prefiro ir num lugar mais fresquinho. Mas a grande questão é que Jesus é o autor da vida. E Jesus trabalha em prol da nossa vida. O texto de João, capítulo 10, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo 10, a última parte do versículo, Jesus ele declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é muito interessante esse texto no grego, porque o que esse texto apresenta é que no grego não existe só uma palavra para vida, existem 3 palavras diferentes para vida. E a palavra usada nesse texto grego é zoé.
não é bios, que seria a nossa vida biológica, né? O bios. Ali no texto é zoé. Zoé, que é muito focado na questão espiritual, na verdade, ela não trata só daquilo que é espiritual. Ela abrange também a nossa vida humana, né? Porque as nossas relações e expressões de vida humana dependem da nossa relação espiritual. Então, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é que você tenha harmonia, felicidade, prazer, que você alcance, né, conquiste os seus alvos, os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos, que você tenha sabedoria, discernimento para superar as limitações e adversidades. Né? Então, Jesus ele traz o todo. Olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, qualquer um que está passando por alguma dificuldade, alguma limitação, às vezes uma situação em que ele não vê saída, se entregue nas mãos de Jesus e descanse, porque ele veio para te trazer vida e vida em abundância. É bastante, né? Então, uma outra dificuldade que eu identifiquei na Bíblia era familiar, né? Nós, agora com a pandemia, com o desemprego, muitas pessoas estão com dificuldades familiares. Mas Jesus também teve. Aqueles que eram filhos de José, que a Bíblia denomina irmãos de José e de Jesus, e na realidade eram irmãos só por primos, aproximação. Por aproximação. Né? Eles ficavam muito insatisfeitos com as atitudes de Jesus. Uhum. Eu li que eles eram, assim, eles desprezavam o Jesus. Porque quando Jesus vinha um pobre, ele até dava o prato de comida dele para o pobre. Não fazia alarde, ele fazia isso no silêncio. Se a pessoa estava insatisfeita, estava com dificuldade, ele dava um copo d'água, mas não ficava reclamando disso, não ficava se demonstrando. E isso deixava eles muito insatisfeitos. Até porque é uma postura contra a cultura da época. Jesus mesmo, em Mateus 6, ele fala a respeito disso, criticando o seu próprio povo por causa da cultura local. Né? Jesus, por linhagem de expressão cultural, de expressão religiosa, né? A gente fala tanto dos fariseus na Bíblia, mas por linhagem religiosa, Jesus é fariseu. E é por isso que ele é tão questionado pelos fariseus, porque ele é da mesma linhagem. O questionamento que muitas pessoas não conhecem ou não compreendem dos fariseus com relação a Jesus é exatamente por ele ser do mesmo grupo. Então a questão é, você participa do nosso grupo, por que você fala diferente? Por que você prega diferente? Por que você apresenta o Deus de maneira diferente? Você conhece a gente, você é do meio. Né? Então o questionamento dos fariseus acerca de Jesus é porque ele tem um discurso diferente, um diálogo diferente. Porque a percepção de Deus através do judaísmo farisaico, que o judaísmo farisaico é uma religião dentro do judaísmo. O judaísmo não é uma religião única. Né? No destaque bíblico, nós temos os fariseus, os saduceus, os essênios, os samaritanos, e todos eles são judeus, né? Com expressões diferentes. Jesus, ele está entre eles, e Jesus ele tem esse discurso, né, do amor ao próximo, do amor ao inimigo, né, que é uma outra questão, né, do amor ao inimigo, e ele apresenta um modelo de vida onde, vamos dizer hoje, na vida moderna, existe um ditado popular que inventaram há pouco tempo, né, esse ditado é novo, né, que fala assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? A proposta de Jesus era diferente até disso. A proposta de Jesus você pode ter razão e ser feliz. Dá para juntar as duas coisas, desde que você faça certo, desde que você compreenda o certo, desde que você aprenda a cooperar, a ajudar mais do que a criticar.
né? Mais do que a julgar. Então, ao invés de você apontar um problema, não é errado apontar o problema. Jesus apresenta vários problemas. Não é errado você apontar um problema. O errado é você apontar o problema e não ter a solução. É aí que está a questão. Jesus, ele aponta o problema, mas ele aponta a solução também. Ele fala, o seu problema é esse, mas a gente vai corrigir assim, né? Agora, a questão é, quem é que aceita a orientação de Jesus? Quem é que aceita o senhorio de Jesus? Os conselhos, Isaías falando da profecia a respeito de Jesus, fala que ele seria um maravilhoso conselheiro, né? Um maravilhoso conselheiro. Então a questão é, Jesus é um excelente conselheiro, mas quem quer seguir o conselho? Né? Ele mesmo questiona isso com algumas pessoas, falando, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Porque se uma pessoa tem problemas a ponto de pensar em tirar a sua própria vida, e Jesus é o autor da vida, pode ter certeza que se você se aproximar dele, ele vai restaurar a sua vida emocional e psicológica, ele vai restaurar a sua vida humana nas questões relacionais, mas você tem que se submeter às orientações dele. Né? Não seguir as orientações de Jesus é você passar pelo médico, o médico te dá o remédio e você até compra o remédio, você vai lá e compra a Bíblia, né? Você compra o remédio, mas não toma. Né? E deixa ele na gaveta falar, o médico me receitou um remédio, mas o remédio não funciona. Né? Não usa. Ele não usa. Né? Óculos na gaveta não faz ninguém enxergar. Né? Então, esses fatos, todas as relações espirituais e humanas acerca de Jesus têm que ser práticas. Eu não posso apenas pensar. Eu não posso apenas pensar no que Jesus poderia fazer. Ele já fez. Ele já orientou. Ele já se apresentou. A questão é a decisão minha. Eu vou colocar em prática? Eu vou me submeter a Ele? Porque Jesus, na expressão de Deus, Ele também tem uma questão muito séria. Ele fala assim, olha, eu atendo os humildes. O humilde é aquele que procura, é aquele que reconhece a sua limitação. Eu ajudo os humildes, mas eu resisto ao soberbo. Então, e ser humilde não quer dizer ter pouco recurso, né, pastor? Não. Humildade é a expressão de reconhecimento de quem verdadeiramente eu sou. Isso é humildade. Reconhecer que eu preciso de Jesus não é ser inferior. É reconhecer que eu tenho limitações e eu preciso de alguém que me oriente com mais sabedoria. E acredito que este conselho, esse conselheiro, vai ser bom o suficiente para resolver os meus problemas. Então, ser humilde é reconhecer as minhas limitações, os meus problemas, as minhas dificuldades e procurar alguém que pode me ajudar. Muitas pessoas interpretam o humilde como aquele que ganha menos que salário mínimo. Não é por aí, né? Não. É porque as pessoas fazem uma analogia errada. Uma analogia, uma interpretação diferente da palavra, né? Até na dificuldade, às vezes, bíblica de alguma tradução. Porque como a linguagem foi mudando ao longo do tempo, então o que a gente tem que tomar cuidado é que humildade não é humilhação. Isso. A diferença, as palavras são parecidas, mas é uma diferença acentuada, né? Uma diferença enorme de um para o outro, né? Humildade, né, é um estado de ser, né? Humilhação é um verbo imposto, é uma ação imposta, né? Na verdade, a humilhação, ele não é um verbo reflexivo, apesar de muitas vezes ser usado assim. A pessoa fala, eu me humilhei perante a pessoa. Ninguém se humilha diante de ninguém. Diante de outra pessoa, você pode ser humilde, não humilhado. Quando parte de você, você é humilde.
Agora, uma outra pessoa pode tentar te humilhar pela ação dela. Mas uma expressão que eu gosto muito da filosofia, né, é que veneno só funciona quando você toma. Então, se alguém tentar te humilhar e você for humilde o suficiente para não aceitar a humilhação imposta, ninguém consegue te humilhar. Você vai sair como Jesus, de cabeça erguida. Sai de cabeça erguida. Quantas vezes... As pessoas no tempo de Jesus acharam que humilharam Jesus quando bateram nele, quando crucificaram. E ali foi o ápice da vitória de Jesus. Então, para aquele que se sente humilhado, está passando por uma situação adversa, tenha em mente que pode ser o seu momento de vitória. Assim como foi o de Jesus. Se você tiver a humildade de seguir a orientação de Deus, Deus pode transformar em você este momento em que você está considerando uma grande humilhação em uma vitória divina sobre todas as adversidades que você está passando. Pastor, eu li aquele texto de São João, Evangelho de São João, capítulo 1, o verso 11. Esse texto diz assim: ele veio para os seus e os seus não receberam. Será que isso daí significa um desprezo? Só que quando o texto bíblico apresenta, né, que é o prólogo de João no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Na verdade, é uma expressão da tristeza de haver a solução para todas as coisas e alguém recusar. Né? Então, a perspectiva de Jesus é: tudo está em suas mãos. Né? Tudo está em suas mãos. Já veio para você. Já veio para o que era seu. Né? E Deus, né, o Salmo 24 fala que a Deus pertence o céu e a terra e tudo que neles há. Né? Tudo que está na terra pertence a Deus, tudo que está no céu pertence a Deus. Nós vivemos na terra, nós pertencemos a Deus. Então, tudo pertence a Deus. Então, por isso a expressão de João: veio para o que era seu. O seu não é um povo, ele não veio para os judeus. O seu não é um povo, o seu é um mundo. Ele criou, né? Então... Ele criou, ele veio para o que era seu. Aí ele volta o discurso para os seres humanos, mas os seus não o receberam. Os seus quem são? Judeus? Não. Toda a humanidade pertence a Deus. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não se receberam. Os seus que ele fala ali é de uma maneira geral. Porque logo em seguida, o que ele vai colocar? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa palavra poder, usada no texto de João, no grego é exousia. Exousia, em grego, é o poder de escolha. Você pode escolher. Né? Desde o início, em Deuteronômio capítulo 30, nós temos o texto falando isso. Né, que Deus falando: eis que eu proponho diante de ti, tem o céu como testemunha, que eu propus diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Né? Desde o princípio, Deus nos criou com escolha. Então, e Ele nos orienta: escolha pela vida. Né? Já que tem escolha, escolha pela vida. É bom escolher pela vida, né? Mesmo nesse mundo que nós vivemos, né? Mesmo com as aflições, mesmo com as limitações, escolha pela vida, né? E deixe Deus cuidar de você. Exatamente. Então, veja bem, Jesus, como ele deixou o céu, não é? Ele se revestiu da humanidade, apesar de continuar a ser divino, mas ele se revestiu da humanidade. Ele enfrentou muitas aflições. E eu fico pensando em um ser tão assim poderoso como o de Jesus, né? Ficar limitado, por exemplo, à fome, né?
assim, deixa eu usar um termo teológico e fazer uma inversão no discurso que a irmã fez. Tá bom, pode fazer. Eu tô aqui para aprender também. Assim, a irmã colocou, Jesus se revestiu de humanidade, né? Filipenses capítulo 2 apresenta um processo ao contrário. Ele deixou de ser Deus, né? Ele se esvaziou de Deus, né? E se tornou humano. E humano, ele se revestiu de divindade, né? Para mostrar como nós podemos fazer isso, né? O processo de humanização de Jesus Cristo é um processo educacional. Ele, sendo Deus, se esvaziou de Deus, que é o texto de Filipenses fala isso, ele se esvaziou de Deus, nasceu em figura humana, ele se fez a nossa imagem, nossa semelhança. Olha que interessante, ele nos criou a imagem e semelhança dele. E depois ele se fez a nossa imagem e semelhança, né? E ele declara dele mesmo o texto de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, né? Então ele se tornou um humano revestido de Deus, né? Revestido do Espírito Santo, para mostrar que nós, criaturas humanas, se nós nos revestirmos de Deus, nós podemos vencer todas as coisas como ele venceu. Isso, porque ele venceu, veja bem, ele venceu a fome, a sede, o cansaço, não é? E sabe o que é essencial, primordial que Jesus venceu? Jesus venceu a dúvida. Porque a dúvida é o maior elemento que traz o pecado, né? É o inimigo maior. A dúvida é o elemento crucial que levou e continua levando o ser humano a pecar. Por que o ser humano peca? Né? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Por que a pessoa transgride a lei? A lei é a Bíblia, a palavra de Deus. Por que a pessoa transgride? Ela transgride porque ela duvida. Deus falou assim, será que é verdade? No Éden já foi assim. Deus falou, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai entrar num processo de morte. Né? Na nossa tradução bíblica está, certamente morrereis. Vem Satanás, o adversário de Deus, e fala, não, você pode comer, que isso nunca vai acontecer. E aí Adão e Eva duvidaram de Deus e falaram, vamos tirar a prova? Vamos ver quem é que está falando a verdade? Né? E foram lá e comeram, e quem estava falando a verdade era Deus, e a gente tem um problema até hoje. Né? Agora, esse problema, ele se repete porque as pessoas continuam duvidando de Deus. As pessoas continuam duvidando que a palavra de Deus é viva, eficaz, que é, né, capaz de ensinar, de educar, de instruir para o bem, né, e não colocam a palavra de Deus em prática. Né? Como, por exemplo, trazendo exemplos práticos, a palavra de Deus fala para nós, como seres humanos, não fazermos uso de bebidas alcoólicas, em hipótese nenhuma. Porque ela pode levar desde a destruição pelo vício, não só de si mesmo como da família, e pode levar a situações até de assassinato ou até de suicídio, que é o nosso tema, né? Dentro dessa perspectiva do embriagado, ele pode levar à destruição de si mesmo, à destruição da família, e a tirar até a própria vida ou a vida do outro. Quantas pessoas embriagadas atropelaram alguém e mataram? Né? Tira a vida do outro, então pode levar a esse extremo máximo, mas o mínimo que a Bíblia fala em Provérbios 31, lá fala que aquele que bebe se comporta inconvenientemente e muitas vezes tira o direito do justo, tira o direito do outro. Né? O direito do outro estar em paz, o direito do outro estar tranquilo, né? Tira o direito do outro. Então a Bíblia é muito enfática, né? Quando fala não faça uso de bebidas alcoólicas. Na Bíblia, se usava a bebida alcoólica, usava principalmente cerveja e vinho. Né? Para quê? Tempero. Né?
A cerveja era usada como tempero para carne, né? Aliás, na cultura árabe, na cultura hebraica hoje, até se usa, até os dias de hoje é usado dessa forma. Né? Vinho e cerveja eram usados como tempero, e o vinho era usado também para a purificação da água, como se fosse um cloro, né? Porque a água na região era extremamente contaminada. Mas todas as vezes que a Bíblia mostra que o ser humano usou bebida alcoólica como ingestão, como se fosse uma bebida de alimento, né, e se embriagou com isso, todas as vezes houve problema. Mas o ser humano hoje continua duvidando, fala, bom, a Bíblia está falando para eu não ingerir bebida alcoólica, mas será que é verdade? Será que eu não consigo me controlar? Será que realmente eu vou me comportar inconvenientemente? Quantas vezes a pessoa que nem está embriagada, mas só porque está um pouco alterada pelo álcool, fala coisas que ele não gostaria? Depois o outro conta, ele fala, não falei, né? Eu não falei, né? Porque ele não lembra. Ele ofende, ele humilha, né? Ele se comporta inconvenientemente, mas ele não percebe. Por que existe bafômetro? Mesmo, não precisava, né? Se todo mundo... E o bafômetro, a pessoa é multada só quando está bêbada? Só quando está embriagada? Não, se ele tomar um pouco, já altera. Agora, e o bafômetro não é um instrumento da Bíblia. Né? Exatamente, foi criado pela tecnologia mais moderna, né? Então, o que o bafômetro consta? Ele consta que o mínimo de álcool no seu corpo causa alterações importantes e alterações que podem levar a situações desastrosas. Então, o mínimo de ingestão de álcool pode fazer com que você cause um acidente e chegue até a tirar a vida de outra pessoa. Então você não pode dirigir dessa forma. Se você não pode dirigir um veículo com o mínimo de álcool, né, não use álcool para dirigir a sua vida. É mesmo. Porque que vai ficar pior, né? vai ficar pior. Então a grande questão está no campo da dúvida. Até que ponto você acredita em Deus? Se você acredita em Deus com integridade, com verdade, você não tem motivos para estar desesperado, né? Estar numa situação em que você não veja perspectiva de futuro e chegar ao ponto de pensar em tirar a sua vida. Mas daí você tem que acreditar, né? Como diz uma canção que a gente vai ouvir agora, né? Há poder no nome de Jesus. Ai, é lindo esse texto. Né? Há poder no nome de Jesus. Vamos ouvir. Ele está unido ao Pai e
dos grandes e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz. Crendo no nome do Senhor. Eu trouxe ela porque às vezes precisa. O doce nome de Jesus. Poder e força produz. Ele traz a eterna paz. Ele é a eterna luz. A poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, dê-nos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, dê-nos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu Que canção linda, ela mexe com a gente, né? Mexe de fato, porque creiam nisso, não duvide. Estávamos falando da dúvida, não duvide. Há poder no nome de Jesus, há poder nas orientações de Jesus. Nós agradecemos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela transmissão da rádio, né, independente da sua fé, da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional. Muitas pessoas nos acompanham e nós agradecemos a Deus pelas suas vidas. Também os que nos acompanham pela transmissão do Facebook. Nós transmitimos simultaneamente para o Face da irmã Jo, né, o Face é Maria Joaquina, o meu Face Ivan Fidelis e o Face da Ivone, que é Ivone Santos, né? Então a gente transmite para os três ao mesmo tempo. E quem está nos acompanhando, a irmã Luísa, daqui de Dracena, a irmã Cleonice, a irmã Neuci, a irmã Marisa Palomo, o irmão Dorival, o irmão Makala Prakash da Índia. God bless you and your family. We very happy you stay with us. O irmão Edilson, a Silene de Presidente Venceslau, que Deus continue abençoando. Saudades de vocês também, uma hora a gente chega aí. O Edilson Borges, né, que congrega com a gente no Brasilândia. Então que Deus continue fortalecendo, abençoando a todos de uma maneira bastante especial. Muito bom, muito bom. Sabemos de todas essas pessoas que nos acompanham, né? Eu tenho um carinho especial pela Marisa Palomo. Ela
teve uma cirurgia muito grande há pouco tempo, né? Ela precisou trocar uma válvula cardíaca e ela está em repouso, está recuperando. Que Deus abençoe. Marisa, obrigada pela sua assistência junto conosco. Pastora, Jesus recebeu muitas perguntas, né? E eu entendo, pelo que eu leio da Bíblia, que as perguntas que fizeram a Jesus não é porque eles tinham dúvidas, é porque eles queriam, assim, as expressões que os vários tradutores usaram são diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, não é? Queriam prová-lo, queriam experimentá-lo, queriam achar provas contra ele. Sim. A questão é que a pessoa de Jesus era uma pessoa tão perfeita que, vamos trazer uma linguagem bem popular dos nossos dias, quando a esmola é demais, o cego desconfia, né? Jesus era perfeito demais para estar entre a humanidade, né? Então, todos se colocavam diante dele tentando buscar o defeito, né? Aonde está o defeito desse homem? Né? E aí, a todo tempo, tentavam prová-lo, tentavam questioná-lo. Jesus foi uma pessoa tão íntegra na sua humanidade que para que nós possamos ter um deslumbre pequeno do que foi a sua personalidade, do que foi o seu caráter, do que foi a sua expressão de vida, nós temos a vida de Jesus retratada em 4 perspectivas do Evangelho. Fora as profecias, né, que eram anteriores, e fora o legado que deixou depois, né, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, o que foi escrito depois disso, né, que a partir do livro de Atos, ali na pesquisa de Lucas. Agora, dentro do período de vida de Jesus, para poder descrevê-lo, foram escritos 4 perspectivas do Evangelho, porque o Evangelho é um só, o Evangelho é de Jesus Cristo. Agora, na perspectiva de Mateus é de um jeito, na perspectiva de Marcos é diferente, na perspectiva de Lucas, né, é outro, e na perspectiva de João é outro. Né? Eles não se contradizem, eles se complementam para apresentar o que Jesus fez. O primeiro evangelho, né, a primeira perspectiva do evangelho escrita foi Marcos. Mas quando foi colocado na nossa Bíblia, o primeiro colocado na Bíblia é Mateus. Né? E esta sequência colocada na Bíblia, e a gente acredita que até isso foi inspirado por Deus, tem algo bastante expressivo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 1, Mateus começa escrevendo acerca da genealogia de Jesus. E dentro da genealogia de Jesus, já tem pessoas de outras nações. É mesmo. Né? De outros povos. E pessoas, vamos dizer assim, de caráter e comportamento social duvidoso. Né? Como Raabe, por exemplo, né? E outros, né, que fazem parte ali, né, até Amon é citado, né? Amon que faz parte ali dos amonitas, né, que eram grandes inimigos de Deus, né? Então, que é um dos filhos de Ló com a própria filha. Né? Então, o que Mateus está querendo descrever nesta perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo? É que em Jesus Cristo não importa quem você é. Se você quiser, você faz parte da genealogia dele. Você faz parte da família dele. Ele vai te receber, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua expressão social, não importa o seu vínculo de fé, o seu vínculo religioso, o seu vínculo relacional. Se você quiser Jesus Cristo na sua vida, ele te recebe como família. Né? Então, por que não acreditar na vida? É mesmo, né? A vida é alguma coisa muito importante. Eu fico pensando assim, ó, Jesus é o super-homem, né? E hoje as mídias criaram o super-homem e ensinam as crianças
um super-homem imaginário, né? Sim, E nós temos um super-homem muito presente que nós deveríamos ensinar mais, não é mesmo? um cantor gospel, Fernandinho, né, fala a respeito disso, né, que o nosso grande herói, né, a expressão da música que ele fala é meu grande herói, né, não precisa, né, de cavalo, né, não precisa de capa, né, não precisa dessas expressões, né, o nosso grande herói, né, se fez como um de nós, né, e venceu, né, tudo sendo um de nós. Então, se nós, como mães, como pais, como líderes das crianças, colocássemos isso em prática, né? Teríamos mais vida, mais expressão adequada na nossa sociedade. Lembrando que pais e mães são os grandes heróis dos seus filhos. Então, eles são, e se eles colocarem alguma coisa de fundamento na vida das crianças, eles vão crescer cidadãos melhores, não é mesmo? Sim, certamente. Não se faz um mundo melhor sem criar filhos melhores para o mundo. Isso. Né? Existe essa necessidade. Mas a primeira coisa que Mateus escreve é: você quer fazer parte? Venha. Você será bem recebido, você será amado, você vai fazer parte da família. Né? Quando nós temos a sequência dos evangelhos apresentado depois por Marcos, ele apresenta um evangelho ativo. Ele apresenta Jesus em todo tempo ativo. Jesus não descansa, né? Ele faz curas, ele dá sermão, ele se apresenta, né, para o mais humilde, ele visita o mais rico, né? Então Jesus ele não para. Em Marcos, Jesus está em constante atividade. É este o propósito, né, que Marcos quer colocar. Então Mateus ele fala: venha fazer parte da família. Né? Marcos, né, ele fala: Jesus não para de trabalhar por você, né, em prol da sua vida. Lucas, como médico, não poderia ser diferente, fala: Jesus está pronto para te curar. Né? Olha que bom, né? Jesus está pronto para te curar. E Lucas tem uma característica: ele apresenta com tantos detalhes a gravidez de Maria, né, que eu acho que Lucas não era apenas médico, eu acho que a especialidade dele era ginecologia e obstetrícia. Né? Porque ele apresenta com tantos detalhes a expressão da gravidez de Maria. E ele, dentro dessa expressão, vamos dizer assim, no pano de fundo, ele apresenta algo que eu acho fantástico, né? Que o útero é o lugar aonde Deus continua tocando as mãos e tecendo cada pessoa que está sendo gerada, ele está tecendo com as próprias mãos ali dentro. Né? Bom, né? Então, é uma imagem bastante, né, bela. E o que Lucas quer falar é: Jesus está tocando em você. E onde ele toca, há cura. Deixe ele curar você. E João vai concluir essa perspectiva mostrando como é que Jesus faz isso. Amor. Né? O Evangelho de João tem a perspectiva de apresentar o amor de Deus em Cristo Jesus para com todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, sem acepção de pessoas, sem deixar ninguém de fora. E aí, voltando ao texto que eu já citei aqui, que é João 1, verso 12, não, né? o capítulo 10, versículo 10, né, onde ele fala: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E esta vida, ela vai se iniciar a partir do amor. A vida se inicia a partir do amor. E a manutenção dessa vida depende da expressão do amor que você mantém como objeto central, né, da sua relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Isso. Quem ama a Deus sobre todas as coisas consegue amar o próximo como a si mesmo, né? Consegue amar ao próximo e consegue amar com verdade, né? Amar sem a expectativa da troca, né? Amar sem o interesse, né? Mas amar, simplesmente amar, né? Que foi o que Deus fez conosco, né? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus se entregue por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós éramos inimigos e ele ainda veio e se entregou em nosso favor, né? Ele mostrou realmente o que é o amor, né? E aí a questão das pessoas questionarem Jesus, né? Onde é que está o defeito desse homem? Acho que eles tinham inveja, né? Na realidade, pode ser que fosse isso, né? Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? É por que o ser humano tem isso em mente, né? Ele não pode ver alguma coisa boa que ele quer procurar defeito. Pois né? É um negativismo que existe na corrupção do pecado da natureza humana que até quando a gente faz algumas visitas, né? E muitas vezes acontece isso. Já deve ter acontecido com a irmã também, acontece isso com todas as pessoas, né? Que você chega na casa da pessoa e a pessoa te recebe se desculpando, né? Por quê, né? Se a gente está indo lá porque gosta da pessoa, né? Sim, a pessoa te recebe e fala, que bom você veio aqui, mas não repara não. Né? Então, ela já tem em mente que a gente vai olhar para algum defeito, né? Isso é uma perspectiva negativa do ser humano, né? E o foco de Jesus é outro. Você está depressivo, você está ansioso, você está com problemas e limitações e adversidades, e daí Jesus chega e fala assim, espaireça, né? Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se revestiu com tanta beleza. Olhai os passarinhos, eles não trabalham e Deus alimenta. Né? Você não vale mais do que um pássaro. Com certeza, né? É mesmo que dizer, com certeza, você está valendo. Você vale muito mais do que um pássaro. Não é? Então, Jesus ele traz uma perspectiva de amor e numa expressão de carinho, de cuidado, de presença, né, que pode, né, não só pode, como faz, né, a transformação da perspectiva do olhar. E essa transformação de perspectiva do olhar nos traz de volta a vida, a esperança, os planos, os projetos, os alvos, e aí a gente tem motivo para viver. Isso mesmo, temos muitos motivos para viver. Nós estamos concluindo, né? Sim. Quase o nosso tempo está se esgotando. Então, queridos amigos, irmãos, nossos ouvintes, nossos espectadores, né? Nós estamos concluindo, lamentamos, né? Porque o papo aqui é muito gostoso, mas voltaremos no próximo domingo, se Deus quiser, se Deus assim o permitir. E agora eu vou pedir para o pastor Ivan fazer uma oração para nós. Vamos orar juntos, continue falando com Deus, continue acreditando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Se coloque diante de Deus, não duvide, continue acreditando que Ele está restaurando a sua vida, a sua família, o seu lar, que os seus planos e projetos e sonhos não foram esquecidos por Deus. Ele continua olhando por você, cuidando de você, sabendo que das suas necessidades, né? Deus conhece você. Se coloque na presença dele, se coloque diante dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que nos acompanha. Que o Senhor conceda da tua paz, que todos tenham uma excelente semana dirigida pelo Espírito Santo, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estarem ao lado de cada um deles, livrando-os de todo mal
e dirigindo segundo os teus propósitos. Amém. Nós te agradecemos pela tua paz, pela tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Rádio abençoe. 87 FM Dracena apresentou Pastor, tá bom.